Bom dia a todos, na paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para a glória e louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no segundo trimestre de 2020, onde nós estaremos estudando a Igreja Eleita. A lição de hoje é a lição de número 2, que trata ou traz como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, para a gente iniciar, primeiro o apóstolo Paulo começa fazendo... Ele pegar a carta de Efésios, primeiro o apóstolo Paulo ele vai fazer a sua apresentação inicial, que está nos 2 primeiros versículos, né? E depois ele começa com devocionar com louvor a Deus, né? Bendito o Deus de nosso Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele fala que ele nos abençoou, que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós temos 3 pontos aqui. Primeiro, que Deus nos abençoou, e Deus nos abençoou com todas as bênçãos, e essas bênçãos são espirituais. Elas estão nos lugares celestiais e nós somos abençoados por intermédio de Cristo. Então, somos abençoados com bênçãos espirituais do céu em Cristo. E na verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Tá? O livro de Efésios, você vai ver bastante o termo elegeu, escolheu, predestinou, tá? Eu sei que é um tema difícil, né? Muitas pessoas não entendem o elegeu, o escolheu, o predestinou, tá? Mas é um termo bíblico, tá? Ele está na Bíblia, e não podemos negar a eleição de Deus, tá? Então Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus colocar o homem no mundo, antes do homem pecar, Deus já tinha traçado o plano da salvação, já tinha escolhido os seus em Cristo Jesus, tá? Adentrando a leitura bíblica em classe, obviamente ela se encontra no livro de Efésios, nos versículos 3 a 4, e depois ele vai para o 9 até o 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Uma coisa importante no versículo 11, tá? O apóstolo Paulo fala que nós somos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tá? Então Deus, tudo que Deus faz segundo o conselho da sua própria vontade. Deus não consulta ninguém, Deus não depende de ninguém. Tudo que Ele faz segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio conselho e segundo os seus decretos eternos. Tá? É o que nós vamos ver na lição de hoje. Iniciando a nossa introdução, o autor vai dizer assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Interessante aqui, né, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída, antes mesmo que a humanidade estivesse caída ou antes mesmo que a humanidade fosse criada. Tá? Portanto, os planos de Deus já estavam postos, já estavam plenos, antes mesmo de Deus criar todas as coisas. Tá? Uma coisa interessante, né, e a gente tem que tomar muito cuidado com certas pregações. Certa vez eu ouvi alguém pregando que Deus, vendo que o homem havia pecado, Deus te abençoe também, irmão Guido, que o homem havia pecado, Deus ele então se desespera e fala: e agora, quem que eu enviarei? O que eu vou fazer? Né? E aí Jesus Cristo se apresenta, fala: deixa que eu vou, pai. Bate no peito, fala: não, eu vou. Aí Deus então manda o seu filho, né? E há uma reunião no céu e tudo mais. Tudo bobagem, tá? Tomem cuidado com esse tipo de pregação. Tá? Quando a humanidade, quando o homem pecou no Jardim do Éden, Deus já havia traçado o plano de salvação, Deus já havia escolhido Cristo, Deus já o havia enviado, Cristo já estava morto, né? Como diz lá em Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Tá? E Deus já tinha traçado todo o plano de salvação. Então não existe essa de que Deus foi pego de surpresa, Deus teve que fazer uma reunião às pressas e Jesus Cristo então se apresenta como aquele que viria. Não, isso aí não existe, não está na Bíblia, isso é invencionice do homem. Tá? Continuando aqui. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Enfim, primeiro, nós vamos tratar aqui das bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo. Tá? Normalmente a gente acredita, a gente só vê quando a gente fala da cruz, quando a gente fala da salvação, a gente vê só a salvação, que nós vamos morar no céu, né? Só que a gente não vê as bênçãos que também nos foram entregues juntos com a salvação. E é a primeira coisa que a gente vai
ver aqui hoje, ou seja, o tema central da nossa lição de hoje são as bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo, tá? E a segunda coisa ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia. Então, irmãos, o fato de que Deus nos elegeu, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ela não deve ser um tema de polêmica entre os cristãos, mas deve ser um fato ou uma notícia que alegra os nossos corações e que nos faz louvar a Deus, porque Deus não nos deixou, né, para a perdição, mas Ele nos salvou, Ele nos escolheu e Ele nos entregou a Cristo para que Cristo morresse por nós na cruz do Calvário. E isso a gente vai se aprofundar um pouco mais à medida que nós formos entrando na lição e a gente vai vendo os Deus na salvação e as bênçãos que Ele nos entregou junto com Cristo. Uma coisa que eu tenho dito sempre é que nós devemos ser gratos, né? Gratos em todas as coisas. A palavra de Deus mesmo fala, né? Em tudo dai graças. Então nós devemos dar graças a Deus, glorificar a Deus em todas as coisas em nossas vidas. E a gratidão, ela nos leva a uma nova posição mental. E que posição é essa? A posição de alguém que se sente satisfeito, que se sente grato, que se sente completo, porque a pessoa que não tem esse senso de que ela recebeu, que ela já herdou, né, de Deus todas as coisas em Cristo, ela é uma pessoa que vive na escassez, é uma pessoa que para ela tudo falta, ela sempre está tendo necessidade, ela está sempre com o seu coração apertado porque ela lhe falta alguma coisa. Mas aquele que percebe, aquele que entende que ele está em Cristo e que em Cristo Deus também lhe entregou todas as coisas, ele é uma pessoa que está lá no Salmo 23, né? Ele não sente necessidade de nada. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. A sua graça me basta, porque você olha para a sua vida e você vê as bênçãos de Deus em todos os lugares. Você vê a bênção de Deus na sua família, você vê a bênção de Deus na sua vida, na sua saúde, no alimento que Ele tem posto em sua mesa, nas condições que Ele tem te dado, no seu trabalho, em todos os aspectos da sua vida. Cada um tem uma história diferente, mas eu garanto para você que se você sentar e começar a pensar nos seus motivos de gratidão, você vai achar muitos, mas você precisa realmente parar um pouquinho para pensar, porque muitas vezes a gente está no corre-corre da vida e a gente não para pensar e a gente só está sentindo falta das coisas, ao invés da gente olhar para aquilo que a gente já tem, para aquilo que Deus já nos deu e que é mais valioso do que qualquer coisa que você possa ter. Garanto que dinheiro nenhum pode comprar quem tem filhos, os seus filhos, a sua família, a sua saúde. Essas coisas não tem coisas na nossa vida que não tem preço, que não tem valor. Entrando no primeiro ponto, nova posição em Cristo. Eu tenho falado muito sobre posicionamento, que a gente precisa se posicionar em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então eu tenho que me posicionar primeiro, né, como cristão, porque quando eu me posiciono como cristão, como servo de Deus, como alguém que crê em Cristo Jesus, alguém que crê na palavra de Deus, alguém que crê no Deus Todo-Poderoso, a pessoa, quando ela se posiciona da forma como cristão, isso vai irradiar para todas as outras áreas da vida dela. Vamos ver os exemplos? Eu, como cristão, eu me posiciono como um marido cristão, ou como uma esposa cristã. E como que um marido cristão age? Como que uma esposa cristã age? Está lá na palavra de Deus, né? O marido cristão, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa cristã, ela é submissa ao seu marido como ela é submissa a Cristo, tá? Submissão é amor, não submissão de escravidão, tá? Quando eu sou posicionado como cristão, eu me posiciono no meu trabalho como um trabalhador, como um trabalhador cristão, como um homem
que está ali para trabalhar e dar os seus frutos no seu trabalho, dar o seu melhor no seu trabalho como cristão. E como que um cristão age no trabalho? Como que a Bíblia fala que um cristão deve ser? Ele deve fazer todas as coisas como se fosse para Deus, fazer as coisas da melhor forma possível, com o seu melhor, com todas as suas habilidades, para que você tenha o melhor resultado. Um homem que tem um valor, uma mulher que tem um valor cristão e ela se posiciona como tal no trabalho, ele não vai ser aquela pessoa que falta à toa, que dá desculpa, que mente porque não foi trabalhar, porque está atrasado, que rouba as coisas do serviço, que rouba tempo no serviço, que no tempo que ele devia estar trabalhando, ele está arrumando as coisas para fazer, para não trabalhar, para não dar frutos. Então, é essa visualização de você se posicionar na sociedade como cristão e você se posicionando em cada área da sua vida, você vai ver que vai ser bênção para a sua vida. O homem cristão que se posiciona como pai, a mulher cristã que se posiciona como mãe. Por que muitas pessoas têm dificuldade com o filho, com filha, principalmente quando chega na adolescência e daí para cima, e eles começam a dar problema, não respeitar, sabe por quê? Porque não se posicionou. Não se posicionou como pai, não se posicionou como mãe. Às vezes se posicionou como amigo do filho, da filha. Às vezes se posicionou como coleguinha. Às vezes não se posicionou e outra pessoa se posicionou no seu lugar. Então o filho, a filha começou a ser criado pelo avô, pela avó, pelo vizinho, né? Então se posicionar na sua vida, em cada área dela e principalmente se posicionar como cristão, com valores cristãos. Eu me posiciono como cidadão na sociedade brasileira, como cristão. E como um cidadão cristão se posiciona? A Bíblia fala, respeitando as autoridades, honrando as autoridades, né? Pagando os meus impostos, fazendo aquilo que me é cobrado como responsabilidade e exigindo os meus direitos. Então, o posicionamento ele é de suma importância na vida do homem, na vida da mulher e principalmente do cristão se posicionar com seus valores cristãos. É aqui quando fala nova posição em Cristo, significa que nós temos ainda uma nova posição. E qual que é essa nova posição? Antes nós andávamos, né, segundo o curso desse mundo, segundo a nossa vida pecaminosa, e agora que nós estamos em Cristo, nós recebemos Cristo, e nós confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma nova posição. Eu falei da santificação posicional, que a partir do momento que você recebe Cristo em sua vida como seu Salvador, você está posicionado, você agora é declarado como santo diante de Deus, como irrepreensível diante de Deus por causa disso, não por causa de você, não por causa de mim, né? Porque eu não tenho nada em mim para que possa me justificar diante de Deus, mas o sangue de Cristo sobre a minha vida, ele me torna justo. Aquele que era pecador, o santo que era pecador antes, agora ele é um santo declarado santo, tá? O Guido, que antes estava no mundo do pecado, que era pecador, agora é declarado santo. A Riele é declarada santa, o Felipe é declarado santo, o Jefferson é declarado santo. Todos vocês que estão aqui hoje, né, que receberam Cristo como Salvador na sua vida, vocês eram considerados pecadores, estavam debaixo da ira de Deus, mas agora vocês são considerados santos, vocês estão numa nova posição em Cristo. E o que essa posição exige de nós? Né? Qual os requerimentos dessa nova posição na nossa vida? Então nós vamos começar aqui, o primeiro ponto. Após expor os versículos e abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira declaração, ele declara Deus bendito e que ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito significa digno de louvor. Deus, ele é o único digno de nosso louvor, de nossa adoração. Não existe nada mais que nós possamos adorar que não seja Deus. Lá no livro de Romanos, deixa eu abrir aqui. Quem tiver com sua Bíblia e quiser me acompanhar lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim, porque tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, o pecado da humanidade tendo conhecido a Deus, não o glorificar como Deus e nem lhe render graça. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, dando graças, dando louvor a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão. Você vai ver aqui não só informações, não só ensino do apóstolo Paulo no primeiro capítulo de Efésios, tá? Mas também louvor a Deus. Paulo louvando a Deus em todos os sentidos, tá? Para o louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória. Vamos lá. Caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para o louvor e glória da sua graça, que está no versículo 6, e para o louvor da sua glória, versículos 12 e 14. Então, tudo para o louvor da glória e da graça do Senhor. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na divina natureza de Jesus, o seu Filho. Continuando aqui, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do 3 até o 14. Tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Então está aqui. Vou tomar uma água aqui para... Vamos ver quais são as bênçãos. Então ele fala aqui no começo: Deus nos elegeu para sermos santos, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então essa é a primeira bênção, que Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós sejamos o quê? Santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 2, no versículo 10, vai dizer assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então Deus já preparou de antemão as boas obras para que nós a praticássemos em Cristo Jesus. Então Ele nos predestinou primeiramente para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em Cristo. Eu quero ler outra passagem com vocês, que é muito significativa também. Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Está aí uma bênção conquistada através de Cristo na cruz. Nós somos aspergidos com água pura, nós somos lavados diante de Deus de toda a nossa impureza, de todos os nossos ídolos. E o seguinte, 26, darei a vocês um coração novo. Então, olha uma outra bênção aí espiritual. Nós recebemos um novo coração em Cristo. Lembra daquele não dá-me um coração igual ao teu? Né? Deus tirou aquele velho coração, aquele coração pecaminoso, aquele coração onde só havia maldade, onde só buscávamos a nossa própria carnalidade, nossos próprios desejos, e Deus colocou em nós um novo coração, um coração que louva ao Senhor, um coração que se afasta do pecado, um coração que busca
a Deus em todo momento, um coração que se dobra diante de Deus, né? Então, um novo coração, um coração que se compadece, um coração que é humilde, um coração que ele ama, né? Ama aos outros como a si mesmo. Então, esse é o novo coração que Deus nos deu, e porei um espírito novo em vocês. Então, Deus nos coloca um novo espírito, e aqui o espírito está em letra minúscula. Então, esse espírito novo que Deus está colocando é no nosso próprio espírito, aquele espírito rebelde que nós tínhamos, aquele espírito de rebelião contra Deus, agora é um novo espírito, um espírito que se dobra diante de Deus, um espírito que é obediente a Deus, um espírito que está inclinado a servir a Deus e fazer a sua vontade. Tá? Então é um novo espírito. Continuando. Tirarei de vocês o coração de pedra, o coração insensível, o coração que não ouve a minha voz, e lhes darei um coração de carne, um coração sensível ao meu espírito, um coração humano, né? Um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e agora sim, espírito com letra maiúscula. Então eu colocarei o meu espírito, além de dar a vocês um novo espírito, um espírito reto, um espírito honesto, um espírito fiel, um espírito leal. Ele vai colocar em vocês o seu próprio espírito, que é o Espírito Santo, né? Continuando aqui. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Então nós antes andávamos em obediência. Agora nós obedecemos por quê? Por que nós obedecemos os decretos de Deus? Porque o Espírito dele, o Espírito Santo que ele colocou em nós, nos leva a obedecer os seus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quer mais? Jeremias 32, capítulo 32, versículo 40. Capítulo 32, versículo 39. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta. Então Deus está nos dando também até os nossos bons pensamentos e a nossa boa conduta, para que me temam durante toda a sua vida. Se você teme a Deus, é Deus que está te dando isso. Foi a bênção que você herdou na cruz, tá? Para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Então você também será abençoado, mas não só você, mas os seus filhos e seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, ou seja, uma aliança que não se acaba. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Deus tem feito bem na sua vida? Olha para a sua vida e responda isso. Deus tem feito bem na sua vida ou não? Pensa bem. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Sabe por que você não vai desviar do caminho do Senhor? Porque Ele não deixa. Ele guarda. Ele faz você temer a Ele. Nada poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Tá? Depois a gente vai ler isso daí. Então Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. E não só, né, o fato de predestinar, mas Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu um novo coração, Ele colocou um novo Espírito em nós, né, o Espírito com E minúsculo, colocou o Espírito com E maiúsculo, que é o seu Espírito Santo, nos deu um novo coração, coração de carne, no lugar de um coração de pedra. Para quê? Para que nós o temamos, para que nós sejamos abençoados, para que Ele nos faça o bem, para que Ele nos dirija em todos os nossos caminhos e para que nós nunca venhamos a nos desviar dos seus caminhos. Pouca coisa? Então Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo e nos deu, juntamente com isso, as condições de nós sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, em Cristo. Deus não só falou, olha, você precisa ser obediente, mas Ele nos deu as condições de sermos obedientes. Deus não falou, você precisa ser santo, mas Ele nos deu as condições para sermos santos. Porque nas condições que nós estávamos no passado, nós não tínhamos, nosso coração era insensível, nosso espírito era rebelde.
Nós vivíamos para os nossos desejos, nós queríamos satisfazer a nossa carne. E Deus nos deu uma nova vontade. Deus nos deu uma nova direção. Deus nos deu um novo espírito. Deus nos deu uma nova mentalidade. Estão me entendendo? Deus não simplesmente chegou e falou: você tem que ser assim. Deus falou que nós temos que ser assim, nos deu as condições de sermos assim, e pelo seu Espírito Santo vai nos fazer sermos assim. O Espírito Santo está constantemente nos mudando, nos moldando de acordo com o que Deus quer que nós sejamos. Ou todo dia na sua vida você não percebe alguma coisa, um erro que você tem cometido, um pecado que você tem caído, e você então vem a luz da consciência através do Espírito Santo, e você fala: opa, eu preciso melhorar aqui. Às vezes é uma coisa por dia, uma pequena coisa por dia, que você é iluminado e você percebe que você precisa mudar. Às vezes é uma palavrinha que você falava ela e que ela não era bem colocada e que ela machucava as pessoas, ou que ela era uma palavrinha, né, que a gente chama de palavrão, né, ou uma palavrinha que ofende a Deus, que ofende a santidade de Deus. De repente você percebeu que você precisava parar de falar aquilo e você muda. Um pequeno passo, uma pequena mudança a cada dia. E o Espírito Santo está trabalhando. Às vezes a mudança é grande. Às vezes a mudança é grande. Meu pai parou de beber de um dia para o outro. Parou de fumar também. Vício que vinha há anos dominando a vida dele. Chegando bêbado em casa, caindo, fumando, gastava boa parte do salário dele com bebida, com cigarro, ficava devendo ainda, uma vida que estava indo cada vez mais para dissolução, para perdição, a ponto de perder família, a ponto de perder tudo, de entrar numa dívida que não teria condições mais de pagar. Aí Deus vem e restaura. Que casa de recuperação faz isso? Que tratamento médico tira uma pessoa de um vício de anos na bebida, de anos no cigarro? E não só isso, eu tenho visto gente nas drogas, que Deus libertou. Estava na droga, quem que livra você da droga? Do vício. E do dia para a noite você para e muda, e você se torna então realmente uma nova criatura. É uma mudança tão grande, tão profunda, que a pessoa se torna uma nova criatura. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele nunca foi um pai ruim, mesmo quando bebia. Sempre foi um bom pai, um homem que procurava dar exemplo, mas tinha esse problema. Tinha essa dificuldade. E de repente ele muda, ele é transformado. Eu nunca mais chorei vendo meu pai chegando bêbado em casa. Agora, quando ele chegava, ele me dava carinho, ele brincava comigo, ele beijava minha mãe. Não havia mais briga, não havia mais discussão. O que muda? O que transforma o homem? Então Deus, ele não só exige de nós, mas ele nos dá as condições e ele opera dentro de nós essa mudança. Então ele nos predestinou, ele nos fez agradáveis para si. Versículo 6. O que está dizendo aqui no versículo 6? Para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nos fez agradáveis para si. Você tem noção de que a sua vida vivida em Cristo, ela é agradável a Deus? Que Deus se agrada de você? Deus se agrada quando vê você cantando, mesmo que você esteja desafinado, mas seu coração está louvando a Deus. Quando você está lendo a palavra de Deus, e você está chorando ali lendo a palavra de Deus, já sentiu Deus do seu lado? Quando você está se derramando na presença de Deus, quando você dobra o seu joelho, Deus está se agradando de você? Não só nesses momentos espirituais, quando você está demonstrando amor pela sua esposa, pelo seu marido,
quando você está brincando com seus filhos, quando você está apertando a mão do seu irmão, quando você está dando uma paz ao Senhor, um bom dia para o seu vizinho, quando você está fazendo aquilo que é honesto, quando você está vivendo uma vida íntegra, Deus está se agradando de você. Até quando você dorme, você bota sua cabeça no travesseiro em paz, porque você fez tudo o que deveria ter feito, porque você cumpriu as obrigações, porque você realizou num dia produtivo, Deus está se agradando de você. Eis o meu filho amado em quem me comprazo, ele foi para Cristo, e pode falar você também porque você foi em Cristo. É infeliz quando você está lá no poste, mexendo nos fios, né, instalando, né, e fazendo bem feito o seu serviço, Deus está falando, olha meu filho amado, né, irmão, você dirigindo, quando a tia está fazendo aquela feição bem, né, aquelas lembrancinhas, aqueles artesanatos, Deus está olhando e está falando, meus filhos amados, está se agradando de você, está trabalhando honestamente, está fazendo aquilo que tem que fazer, né? Jefferson não está tocando na igreja, é um filho amado fazendo a minha vontade, me louvando. Aquilo para Deus é agradável. Deus tem se agradado da nossa vida. Continuando. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. E isso é maravilhoso, né? Estávamos perdidos, agora estamos libertos. Remiu-nos, nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Não há mais condenação sobre a sua vida. A ira de Deus que estava sobre você, ela foi tirada. Agora só há bênção, só há salvação, só há misericórdia, só há graça. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Antes aqui, né? Eu pulei um. Revelou-nos a palavra da verdade, versículo 3 no capítulo 1. Deus, mais uma bênção, né? Eu estou citando aqui as bênçãos de Deus, tá? Para a nossa vida. Revelou-nos a palavra da verdade. Você sabia que a palavra de Deus para muitas pessoas está oculta? Eles ouvem, mas não podem ouvir. Eles veem, mas não conseguem enxergar. Vamos lá, João. Vamos ver se eu acho aqui. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40. Ou versículo 39, para a gente entender melhor. Por essa razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Então, para algumas pessoas nesse mundo, a palavra de Deus está obscurecida. Eles não conseguem enxergar. E sabe por que você se rendeu a Cristo? Sabe por que você aceitou a Ele como seu Salvador? Porque Deus revelou para você a sua palavra. Você ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Você não dava... É que nem o semeador, né? Semeava semente, caía na terra dura, vinha os pássaros e comiam a semente, levavam embora. Satanás roubava a palavra que caía na sua mente, que caía no seu coração. Aí um dia Deus abriu, né, o seu ouvido para que você pudesse ouvir. E você ouviu, a palavra penetrou como espada de 2 gumes, até a divisão da alma e do espírito, e lá fez a diferença, e lá transformou a sua vida.
e aí você se rendeu a Cristo. Tá? Continuando. E nos garantiu com o Espírito Santo da promessa. Você é selado pelo Espírito Santo. E a gente vai ver o que é o selo do Espírito Santo já já. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho e que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Então, duas coisas. Cristo realizou, Deus planejou, Cristo realizou e o Espírito Santo tem como a garantia. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Não tem outra posição para você na humanidade. Ou você está em Adão como debaixo da ira de Deus, ou você está em Cristo debaixo das bênçãos de Deus. Não tem outra alternativa para o homem. Tá? Agora, o que é uma vida cristocêntrica, ou seja, uma vida centrada em Cristo? Né? A revelação do ministério. A frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Colossenses 1:26. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério que é esse? Cristo. O plano da salvação de Deus estava oculto. Ninguém entendia, ninguém sabia, mas Deus revelou todas as coisas através do seu Filho. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara. Decretos eternos de Deus, planejados antes da fundação do mundo, que estavam ocultos para nós e nos foi revelado através de Cristo, através da sua palavra. Hoje os mistérios de Deus estão nos revelados através da Bíblia, através da sua palavra revelada e através do seu Filho. Os decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? Beneplácito é um decreto de uma autoridade suprema. Tá? Aqui o autor está explicando, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Então, aquilo que Deus se agradou fazer, segundo o conselho da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua autoridade, segundo a sua onipotência, ele decidiu fazer e nos conceder isso. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho tudo tivesse preeminência. Então, a vontade de Deus primária e primeira é que Cristo seja glorificado. É que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Você sabe por que nós estamos no mundo? Para que o mundo veja em nós, Cristo, para que o mundo veja em nós o brilho da glória de Deus. E se o brilho da glória de Deus não estiver brilhando em nossas vidas, para que nós servimos? Né? Como Jesus disse, né? Se o sal não serve para salgar, vai servir somente para ser pisado pelos homens. E se os crentes hoje estão sendo difamados, se os crentes estão sendo pisoteados, é porque não estão salgando, é porque não estão fazendo a diferença, é porque não estão se posicionando no mundo como deveriam se posicionar, como luz do mundo, como aqueles que brilham a glória de Deus, como aqueles que levam consigo o nome de Cristo. Cuidado, você leva na sua vida o nome de Cristo. Não leve o nome do Cristo ao escândalo. Você é cristão,
Ai daquele levar o nome de Cristo ao escândalo. É assim que diz. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Convergir em Cristo todas as coisas significa que tudo que foi criado por Cristo, lembra lá de João capítulo 1, que ele é a palavra, sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e só subsiste em Cristo. Nós, o mundo, tudo que existe, tudo que você vê, só subsiste em Cristo. Fora de Cristo não existe, fora de Deus não existe salvação, fora de Deus não existe vida, fora de Deus não existe nada. Tudo que se move, tudo que existe está nele. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Presta atenção, que todos vão estar submissos, né, na plenitude dos tempos, todos estarão submissos à autoridade de Cristo. O que isso significa? Que nós, que nos rendemos a Cristo, que nós já estamos submissos a Cristo, nós vamos ainda estar mais submissos à autoridade de Cristo. Em amor. Em amor. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Essa é a nossa condição. E aqueles que não se renderam a Cristo, e aqueles que foram rebeldes, e aqueles que hoje blasfemam do nome de Deus, que falam que não vão se dobrar, eles vão também se dobrar e vão estar se rendidos, submissos à autoridade de Cristo, só que em condenação. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. A Bíblia fala, a Bíblia relata que esses homens clamarão para as montanhas caírem sobre si, tamanho terror que eles sentirão da glória de Deus. Então, para alguns que estão em Cristo, será bênção, será maravilhoso aquele dia, será um dia de glória. Para outros será um dia de terror. De que lado você está? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então, cuidado. Tem uma coisa aqui que eu preciso esclarecer para vocês. Em Isaías vai dizer que o nosso pecado, a nossa transgressão faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso Isaías está falando em Adão. Tá? Lá em Adão, o nosso pecado fez separação entre nós e Deus. Havia um abismo intransponível entre nós e Deus. Tá? O apóstolo Paulo vem dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tá? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que isso significa? Que aquela separação que havia em Adão, ela não existe mais em Cristo. Se você está em Cristo, não há mais separação, não há mais condenação. Você está em Deus, guardado em Cristo Jesus, como diz lá em Colossenses. Tá? Uma vez eu citei esse versículo na igreja, falei que não há nada pode nos separar do amor de Deus, e alguém que não está mais entre nós, alguém falou que não, que o pecado pode nos separar. Eu digo para você, não pode. Nada, quando a Bíblia diz nada, é nada. Nada pode nos separar do amor. Desculpa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se eu pecar, seu pecado já foi levado na cruz. Já está perdoado lá, já foi cravada. A cédula que havia contra nós foi cravada na cruz, juntamente com Cristo. O seu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Isso nos dá, então, o direito de pecar? Muito pelo contrário.
Porque o amor de Cristo nos constrange para que nós vivamos não mais para nós mesmos, mas que nós vivamos agora para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É isso que diz a palavra de Deus. Então a sua nova vida, a sua nova posição em Cristo é uma vida que se afasta do pecado. Se afasta do pecado. Agora, se porventura você escorregar, você pecar, Cristo já te perdoou. É só você confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, nem o seu pecado pode te afastar do amor de Deus. Mas isso não é licença para pecar. Ele acha que tem licença para pecar e quer continuar vivendo no pecado. Ele pisa no sangue de Cristo. Ele leva novamente Cristo ao vitório, como diz lá em Hebreus. E para esse camarada não tem mais sacrifício. Cuidado. Estão entendendo? Cuidado. Tá? Não brinquem com aquilo que é sério. Tá? Aquilo que eu falei, acho que na última aula para vocês. Se Cristo morreu por nós, né? Se o nosso pecado foi aquilo que levou o nosso amado a padecer por nós, nós vamos voltar àquilo que matou ele? Se um assassino matasse seu pai, matasse sua mãe, matasse seu filho, matasse alguém querido na sua família, você voltaria a ter comunhão com ele? Andar com ele? Com um assassino? O nosso pecado foi assassino do nosso amado. Você vai lutar, compactuar com ele? Isso te torna tão traidor quanto o pior dos traidores. Então, o amor de Cristo nos constrange para que agora nós vivamos uma nova vida para Ele. Tá? E para a gente concluir, vamos falar um pouco sobre o penhor do Espírito Santo. O que é o penhor? O selo do Espírito Santo. A palavra aqui em Efésios está dizendo que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? A promessa da salvação, a promessa da nossa redenção. A promessa que o nosso corpo vai ser transformado e nós estaremos com Cristo para todo sempre. E o que isso significa? Que o Espírito Santo, no dia que você aceitou a Cristo como Salvador, o Espírito Santo passou a habitar a sua vida. Lembra que Deus colocou em nós o seu Espírito? O Espírito Santo passou a habitar a sua vida e você foi selado. Selo de propriedade. Eu costumo dizer, antigamente, os senhores tinham um selo, né, que era uma cera mesmo, que ele selava, né, aquilo que era de propriedade dele. Você vê hoje pessoas que têm criação de gado, eles pegam e ferem a ferro, né, quente, para marcar o gado como sua propriedade. Então nós somos selados, nós somos marcados com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus, tá? Propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus. E o que é o penhor? Já penhorou alguma coisa na sua vida? Você tem uma joia, alguma coisa, você está precisando de dinheiro, você leva lá no local correto, penhora, deixa a joia lá e pega o dinheiro emprestado. Por quê? Porque isso significa que você vai usar aquele dinheiro, depois você vai juntar aquele valor novamente e vai voltar lá para resgatar aquela joia que você deixou penhorada. O que isso significa? O Espírito Santo é penhor da nossa salvação. Jesus Cristo deixou aqui, a marquinha em nós. E quando ele voltar, ele vai resgatar. Ele vai nos resgatar para ele. Vamos ler o que está escrito aqui. Nos tempos bíblicos, o selo é usado como sinal de propriedade pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Assim, a terceira revelação na Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Quando diz que o Espírito Santo é quem convence o homem, significa que ele convence mesmo, tá? Não existe a possibilidade do Espírito Santo chegar numa pessoa e não conseguir convencer ela. Se o Espírito Santo chegar na vida de um pecador, ele vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa vai se converter. Então o Espírito Santo ele não é fável, ele convence.
tá? Só para deixar bem claro isso daí. E o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então Deus depositou o Espírito Santo em nós para garantir que a nossa herança está garantida. Sendo redundante aqui. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo, tem a salvação garantida. Vamos lá. Lembra que eu li lá em Jeremias, né? Que Deus vai nos fazer andar segundo os seus caminhos, para que nós não nos desviemos dele. Foi isso que a gente leu? Agora vamos ler João. Evangelho de João. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Então, quem Deus deu a Cristo, lembra que antes da fundação do mundo, Deus deu a Cristo os seus eleitos. A gente nem tinha nascido ainda, Deus já tinha nos dado a Cristo. Agora Cristo está dizendo, aqueles que o Pai me deu, eles virão até mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você jamais vai ser rejeitado por Deus. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. A vontade de Deus, e a vontade de Deus ela vai se cumprir, é que todos nós que fomos dados por Cristo, por Deus não vai, Ele não vai nos perder, mas Ele vai nos ressuscitar no último dia. Capítulo 10 de João também, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Elas está falando das suas ovelhas, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Você segue a Cristo porque você é ovelha. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Então você jamais vai perecer porque você é ovelha de Cristo. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode arrancar você da mão de Cristo. Ninguém, nem o diabo, nem o mundo, nem os principados, nem as potestades, nem o passado, nem o porvir. É o que diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode arrancá-las da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos, e é maior até que o seu pecado, é maior que você, nem você pode fugir da mão de Cristo. Aprende isso. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, ninguém pode nos arrancar da mão de Cristo. Mas, irmão Sandro, e se a gente quiser sair, quiser desviar? Vou te dar uma resposta clara e objetiva. É mudança de natureza. Se você está em Cristo, você é a nova criatura. Você teve uma nova mudança, você não vai querer de jeito nenhum sair das mãos de Cristo. Por que Cristo está falando isso? Que ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Porque poderia ser o nosso maior medo, seria alguém nos tirar da mão de Cristo, porque a gente não quer sair de lá. E se a gente não quer sair de lá porque ele nos deu uma nova vontade, como que alguém vai dizer agora que a gente pode querer se desviar? A gente não quer. E ele vai nos garantir que a gente permaneça. Agora, se alguém resolve voltar para o mundo do pecado, abandonar a fé, sabe o que significa? Que essa pessoa ela só estava por uma decisão humana. Ela não tinha recebido o Espírito Santo da promessa, ela não tinha realmente se convertido a Deus, porque a natureza dela não mudou.
Está na mesma natureza antiga. Ela continua voltando para o pecado. Eu costumo dar o exemplo, né? Se você fosse um porquinho, você podia limpar você e você ia voltar para o chiqueiro. Mas se o porquinho virasse ovelha, ele não voltava mais para o chiqueiro, porque a natureza é diferente. Agora, um porquinho só vira ovelha se houver um milagre. Sem milagre não tem como, você não vai conseguir mudar, transformar a natureza de um porquinho para ele ter a natureza de ovelha. E se necessita de um milagre para ele virar de porco para ovelha, vai precisar de um outro milagre para fazer ele virar ovelha para porco. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, o pecador, para ele virar santo, para ele virar uma nova criatura em Cristo, precisa de um milagre, que é a salvação. Deus opera na nossa vida. Faz toda essa mudança que eu falei para vocês. Dá um novo espírito, coloca um novo coração, e assim por diante. Tá? É um milagre. Ele voltar para o estado original, para o estado de pecado, ele faz um outro milagre. Só quem faz esse milagre é Deus. E Deus está garantindo que ele não vai fazer o milagre. Está vendo? Você recebeu o Espírito Santo da promessa, você está selado até o dia da vinda de Cristo. Nada vai tirar você da mão de Deus. Porventura você voltou para o mundo do pecado, se você tem o desejo de voltar para o lamaçal do pecado, você ainda precisa se converter. Aquilo que você viveu antes não foi conversão, foi da boca para fora. Se confessou com a boca do coração, não estava voltado para Cristo. Porque se tivesse, a sua natureza seria diferente, você nunca mais iria querer o pecado. Essa é a lição que fica. Tá? Por que muita gente dizia, muita gente volta para o pecado, muita gente volta para o mundão, muita gente andou na Cristo, mas não permanece? Porque foi realmente transformado. Não foi. Era da boca para fora. Não houve obra de Espírito nenhum. Chorou, pode ter chorado, pode ter esperneado, pode ter gritado, mas aqui não foi conversão verdadeira. Quer conhecer um crente convertido de verdade? Ele é piedoso. Ele é fiel. E ele chora quando ele peca. Ele chora quando ele sai da presença de Deus e ele volta arrependido. A ovelhinha sai perdida, se machuca, mas ela volta para os braços do Pai. Ela sabe, ela ouve a voz do seu pastor e ela volta para o aprisco. Ela entra pela porta. Tá? Então, essa é a lição que fica para nós hoje. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Essas são as bênçãos que nós herdamos em Cristo Jesus. Não só a salvação, mas o Espírito Santo, um novo espírito, um novo coração, uma nova conduta, uma nova posição, um novo viver em Cristo. Nós vivemos nessa terra, mas nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aguardando uma promessa futura. Se agarrem na promessa, na sua fé e aguardem a nossa redenção, que ela está próxima. Tá? Continuem nessa caminhada, nessa sua força, louvando a Deus, servindo a Deus com gratidão, com devoção, e vocês serão muito abençoados. Eu quero desejar um bom domingo a todos vocês, um bom almoço, que todos fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, estou encerrando agora essa nossa aula. Quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram por essa 1 hora aí me ouvindo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês ricamente. Em nome de Jesus. Amém.